Oi pessoal, eu sou Rosane Jerônimo, eu sou pedagoga, docente de ensino superior, neuropsicopedagoga, psicopedagoga, psicanalista, psicomotricista, estudante de psicologia e estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a intervenção, tá, com recursos e o porquê ocorrem alguns problemas nesse aprendizado da criança. Então, assim, os transtornos, eu trouxe para vocês aqui dicas, tá? Para vocês de literatura, tá? Transtornos, aqui você vai encontrar vários tipos de transtorno, déficit de atenção, para síndromes, para espectro, para hiperlexia, dificuldade da aprendizagem. Então, tem várias coisas aqui. Aqui também fala de uma parte da estratégias para melhorar os recursos da escrita, tá? Fala também da deficiência intelectual, tá? Tem o pessoal tem muito problema para achar atividades, não que tenha atividade aqui, tá, gente? Mas tem sugestões aqui para ficar sabendo, né, de como aplicar com deficiência intelectual. Eu até recebo pedidos, estou elaborando aí, já tem um tempinho, né, algo para DI, né, que é muito difícil. Eu até sugeri para algumas colegas que fizessem também, porque o pessoal procura muito sobre isso. Outra coisa também que procuram muito, né, deficiência auditiva. Então, assim, é muito bacana. Aqui tem dicas de atividades sonoras para estar fazendo, né? Olha, o que fazer com a criança, né? É muito, muito legal isso aqui, ó, discriminação auditiva, tá? É muito legal o trabalho desse livro aqui. Eu gostei bastante, indico muito ele, tá? Para vocês. Outro que é assim, um amorzinho, um luxo, esse aqui, tá? Ele é muito bom, é fabuloso. Olha, eu adoro, como eu falo para vocês, eu adoro minhas fichinhas, anotando tudo tá, olha, eu colo bastante post-it. Então, assim, ele que, poxa, tem uma visão muito boa das dificuldades. Ele fala bastante sobre tudo que você precisa saber. E assim, eu super indico ele. E eu gosto muito também que vem as indicações atrás, né? De leitura também vem as indicações. Até comprei esse aqui de neurociência. Fabuloso também. Neuroeducação. Aqui eu tenho este aqui, muito fofo também. Eu amo, tá, gente? Olha só, eu só como é que eu sou assim também. Então é assim, eu rabisco o livro, como eu já falei pra vocês, né? E assim, aqui você vai encontrar as dificuldades mais encontradas, né, na sala de aula. Então, assim, os problemas da aprendizagem, isso aqui, ó, fino. Não é caro esse livro, gente. Esses livros não são caros. Você vai lá nessa editora, WAK, que eu não ganho nada, mas compro muito livro lá. Tu ganhei uma bolsa e ganhei um livro. Agora veio um livro grátis pra mim, tá? Aqui, olha, gente, esse aqui que eu falei, tá? Esse aqui é novo, ainda não li muito não. Li pouca coisa ainda, porque é brabo. Eu tenho pouca coisa, mas assim, são fabulosos esses livros aqui para te ajudar bastante. E tem o de exercício, tá? Que eu gostei bastante. Da Roberta Claro, que também é da WAK, tá? Olha, que eu já indiquei outras vezes, ele tem as atividades de acordo com a necessidade do aluno, né? Para o desenvolvimento da leitura, né? Eu tenho uma parte só de leitura que eu falo nos recursos, olha. Então, eu mostrei primeiro dois, esse aqui é um. Então, aqui, ó, todo o passo a passo, exercícios básicos que o professor às vezes não conhece,
não conhece e ele dá na sala de aula, só que ele não sabe o fundamento, ele não sabe qual é a base que ele tem que seguir para a criança estar realmente aqui, ó, estratégias para leitura e escrita, da Roberta Claro. Aqui é o passo a passo para uma criança aprender a leitura e a escrita, né? A aquisição dela. Então, nesse 2 aqui, ela aprende de fato a leitura. Então, assim, quando a criança vai aprender essa parte aqui, né? Na parte 1, ela vai aprender atividades relacionadas, né? A rima, a literação, aos encontros. Ela vai aprender toda a parte silábica, né? Toda a sílaba inicial, medial, final. Então, assim, é o reconhecimento mesmo, tá? De uma consciência fonológica, onde a criança vai realmente partir do realismo, tá? O realismo nominal, para a rima, para a literação, para o passo, até ela chegar na leitura própria, né? Que é o 2 aqui, ó, o 2 ela já vai pegar a parte da intervenção para entrar com foco nessa leitura. Então ele já vai começar assim a leitura com toda essa parte da consciência fonológica. Ela vai no cérebro, ver a parte do cérebro aonde é focada essa aprendizagem, se tem dislexia, se tem memória para estar sustentando essa leitura, né? Aí ela parte para a rima e para as sílabas, e depois sílaba inicial, né, medial e final, e ela parte para a escrita da palavra. Então ela parte o quê? Partiu cruzadinhas. Isso aí é essencial para a criança, tá, gente? Eu amo trabalhar com as crianças, olha, cruzadinhas. Eu falo muito para minhas professoras lá. Cruzadinha, gente, que essa palavra cruzadinha é essencial, tá? E ela também dá aqui, ó, a indicação daquele livro que eu acabei de mostrar para vocês, ó, tá? Que é um livro, assim, muito bom. Tem aquele outro azulzinho de neurociências também, que é muito bom. Então, gente, todo esse passo para a leitura é muito importante. Não adianta a criança tá lá na escola fazendo um dever, cobrindo, copiando, reproduzindo. Não adianta, ela tem que saber os passos. Os passos para um bom desenvolvimento, né? Agora, as dificuldades mais comuns na leitura, né, são para a criança substituir, né? Quando ela está falando também, ela omite, escrevendo, falando. A ordem alterada, quando dá aquelas sílabas assim para a criança ordenar, ela não sabe o que a gente está falando, ela não consegue escrever, porque às vezes ela não teve um bom retorno, né? Por isso que é bom vocês estarem com esse livro aqui para aprender, tá? E ela não domina a fala para interpretar. Ela não consegue fazer essa interpretação, porque ela não tem um vocabulário amplo. Ela não sabe nomear, né, objetos. Ela não sabe o que é realmente aquela palavra. Ela não teve essa consciência fonológica onde ela aprendeu palavras, porque a professora não demonstra figuras para ela estar armazenando o nome de figuras. Então a criança busca no cérebro e não tem a palavra, né? Geralmente assim, as crianças quando estão aprendendo a falar, elas ficam querendo saber o que é isso, né? A minha neta recebe bastante estímulo. Ela tem 3 anos, ela fez 3 anos agora, mês passado, e ela vem falando assim: como é o nome disso? O que é isso? Como chama? Ela quer saber, porque ela não entendeu. Ela fica: como chama? É o quê? É o nome desse? Eu não sei o que é. Aí ela fala, porque nós sempre ensinamos ela a nomear tudo. Ela falava algumas coisas, gente, não estou entendendo o que você fala. Repete o que você quer, o que é
essa palavra, aí eu falava, né? Vamos dizer, é copo, o que seja, que fosse que ela tentasse falar na hora, né? Isso aqui é um copo, né? E ela falava, não, 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 tentando, né? Se comunicar. Então a criança começa a se comunicar, ela começa a ver imagens, ela começa a se comunicar com o corpo. Depois das expressões, né, ela começa a tentar a falar, ela começa a tentar juntar as sílabas, vai tentando. Então, tudo isso é feito com um treinamento. O ser humano vive em treinamento, né? E mediante esse treinamento, ele se adapta, né? Então, se ele evoluir nesse treinamento, beleza. Se ele não evoluir, ele vai ficar ali parado e não vai ter essa evolução. Já pensou se o homem lá das cavernas ficasse lá o tempo inteiro e não tivesse inventado esse fogo? Como é que seria? Né? Estaria comendo carne crua até hoje. Então, saindo para caçar, né? Só coisa fresca, não teríamos geladeira, não teríamos fogão. Seria bom, né? Que a gente não ia ter que limpar nada, mas faz parte da evolução, porque o homem ele quis buscar. O ser, ele vive numa constância de aprendizado. Então, ele está sempre aprendendo algo. Então, assim, a criança também tem a dificuldade na interpretação, né? Tem dificuldade na cópia, porque ela não tem esse domínio, falta o domínio nela. E aí, quando ela vai fazer as narrativas dela, não tem uma coesão, não existe. Então, ela também não encontra palavras na hora de conversar, como eu estava falando, e ela também não pergunta, não busca, porque ela fica retraída, então ela não quer, ela fica calada. Aí você vê aquela criança caladinha lá no fundo da sala, ou no cantinho da sala, bem acolhidinha, toda, né, toda falando baixinho. É porque aquela criança não tem um repertório, ela não tem um domínio, né, sobre a fala, sobre a escuta, sobre a motricidade dela ampla. Ela fica na espera, ela fica ali esperando. Ela é uma caixinha aberta, esperando cair informação dentro dela. Então, essa hora que a criança tem para conversar, é a hora que o professor deve estar especulando ali pontos que chamem a atenção dessa criança, para ele falar. Quando ela chega no consultório, ela chega caladinha, tímida, e como a gente tem bastante brinquedo, ela fica olhando para os brinquedos e fica querendo, né, os brinquedos. Então, o que a gente faz? A gente vai estimular a criança. Eu falo muito para as meninas nas minhas aulas que quando eu estou dando as avaliações, é chato, né, gente? A criança já faz na escola, faz em casa, vai fazer no consultório, né? Ela é uma coisa diferente, mas é chato. Aí, o que eu faço? Eu pego alternativas e insiro, né, nas atividades a tipos de baralhos, de jogos. Por exemplo, eu tenho aqui, esse aqui, ó, jogo da caixinha de psicomotricidade. Então, eu tenho que fazer o teste de psicomotricidade nele, né? Cadê o meu teste? Estava aqui, eu tinha deixado para vocês verem. E aí, o teste, às vezes, né? Aqui, ó. Então, a gente faz, né, o Pop TT, e tem a avaliação, né, com aqueles bonequinhos. E aí a gente vai fazer, utilizando esse protocolo, vai usar o TGMD, né, o motor, vai usar aquele outro do EDM, né, e aí a gente tem umas coisinhas assim. Aí eu utilizo esse do TDAH, utilizo de fonema, de tira e põe, então, por exemplo, quando eu vou aplicar o Confias, eu pego 3 tipos. Quem quiser ver, vai lá no meu Instagram, que lá tem as dicas dos joguinhos de caixa, do baralhinho, né? Essas cartinhas, que são muito legaisinhas. A criança tem o prazer, ela pega, eu deixo ela ler. Se ela sabe ler, eu deixo ela ler. Senão eu mostro a cartinha para ela e faço pergunta. Ao invés de eu estar só utilizando a minha saliva, eu mostro para ela a cartinha com a pergunta, que eu não estou tirando assim da minha cabeça, ela não é uma fantasia que eu estou criando. Ela está vendo algo concreto. Aqui o baralhinho, por exemplo, a gente manda a criança, levanta a mão esquerda, levanta a mão direita, né? Aí a criança está achando que
eu tô com aquilo na minha cabeça, que aquilo lá existe só na minha cabeça, na dela não existe. Não, aqui, ó, por exemplo, ó, aqui aí eu mostro para ela, né? Pego o baralhinho, porque ela está vendo, é concreto. Aí eu falo assim, olha, envolva os dedos indicador e o médio com um elástico de cabelo, né? Force-os formando um V para fortalecer a musculatura. Repita o movimento 10 vezes. Aí eu lanço para ela, entendeu? Ou eu boto as cartinhas em cima da mesa e mando ela escolher uma. Agora você vai fazer, eu estou desafiando você a fazer esse movimento aqui, entendeu? Então é assim, eu faço as avaliações, mas coloco com elas tipos de baralhinho, porque eu gosto muito de analisar. Eu analiso filme, eu analiso objetos, brinquedos, eu vejo a função deles, e é isso que vocês devem ver, a função que exerce sobre isso, que é para vocês chamarem a atenção da criança. Não adianta, ela já vive numa vida chata de... na minha época chamava cuspe-giz, né, gente? Agora não é mais cuspe-giz, o quadro é de caneta. Mas assim, vive numa papelada que, poxa, para que você enfiar mais papel na criança no seu consultório? A gente tem, né, as intervenções... Cadê a intervenção, gente? As intervenções no papel, aonde a criança vai estar utilizando tarefas, né? Mas, não está aqui não. Mas assim, tarefas, né? Tarefas no papel. São interessantes as tarefas, são legais, mas assim, a criança já vive naquela vida de que só... Não sei, cadê? Por que a gente, quando a gente quer achar algum negócio, não acha, né? Bom, tudo bem. Então, aqui tem um bom que eu achei, peraí. Aí a gente fica naquela de que, esse exercício é tão legal, é tão bacana. Aí a criança vai fazer um negócio no papel, ela não liga. E às vezes uma simples coisinha vai fazer com que ela goste mais. Olha, esse aqui, por exemplo, tem o tênis de, né, para amarrar, que a gente compra ou faz de papelão, né? Tem para fazer exercício com bola de meia, com fios. Esse aqui práticas psicomotoras na sala de aula, tá? São exercícios. Por exemplo, você pegar uma criança, ela não sabe dar um nó. Ela não sabe brincar de encaixar aquele clipe um no outro, né? Olha só, eles adoram. Eles adoram pegar esses clipes e encaixar um no outro, mas tem criança que não consegue. A dar um nó, né? Um simples nó. Naquele EDM que a gente tem, que é para enfiar agulha, né? Eles não sabem. Então, assim, leva uma agulha para a sala de aula, uma agulha grossa, bem grossa com buraco, para enfiar. Faz com eles os buraquinhos no papelão para eles enfiarem, faz o alinhavo, compra aquelas letras de madeira para alinhavo, para trabalhar esse movimento. Isso é muito importante para desenvolver a escrita e a leitura, né? Você pode fazer um varalzinho, né, pregador, porque o estímulo com a mão é o cérebro lendo, né? É a leitura. O cérebro está ali, ó, preparado para fazer a leitura. Ele está vendo esses movimentos. Como eu falei, né, eu ensino muito movimento circular, movimento achatado e movimento cilindro. Que esse movimento é um encaixe para o cérebro estar ordenando o processamento para a escrita, tá, gente? Então, a gente tem problemas, né, nessa narrativa toda, nessa hora de conversa. A gente tem problemas de formação de palavras, de leitura, de rimas, que é aí onde entra esse passo que é mais importante. A rima, gente, a parlenda, olha, é essencial. Você faz tarjetinhas para tirar, bota no baúzinho. Eu passava o baúzinho na sala, passava sacolinha, fazia cartinha de folclore, né? Cartinhas, envelopezinho para passar.
para as crianças, você hoje recebeu um envelope e você vai fazer essa tarefa. Olha, aqui tem um envelope, estava assim no quadro, vários envelopes. Olha o seu número, sorteava um número e vem aqui no envelope e vê o que tem para você. Então, assim, são coisas diferentes que a criança vai fazer com mais prazer. Você vai demonstrar para ela, não é só aquele negócio cru que tá ali. Chegou assim, plá! Meus filhos tinham professores que ela chegava na sala, sentava e falava, abre o livro na página tal, faz a leitura tal e a interpretação tal. Aí ficava lá. Né? Eles liam e respondiam, porque já estavam na idade de ler e responder. Tá, vamos ler o texto. Começa fulano, começa ciclano, Beltrano, tá bom. Agora número 1, a resposta do número 1. Tá, e cadê a troca, né? Aí ela chegava lá, explicava, entenderam? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Ninguém vai falar nada, um ou outro que vai levantar. Mas aquele que precisa mesmo não fala. Ele não fala porque não vai resolver, a professora não vai resolver o problema dele. Ela não vai realmente parar e verificar o que eles não estão entendendo. Ela só vai verificar que ele não entendeu o que ela está explicando. E aí ela vai explicar, e aí entendeu? Aí ele vai falar, entendi. Vai parar, porque ela não chegou a atingir o objetivo que ele estava precisando, né? A volta para ele não estava sendo boa. Então é isso que a gente tem que arrumar aí para essas crianças. A gente tem que arrumar uma sequência onde vai ter um encaixe e aí vai fechar o aprendizado dele. A gente vai ali, bombar nesse lugar que ele está precisando, né? Então as crianças necessitam, né, de livros, filmes, atividades, hábitos, ler em voz alta, né? Ela precisa ter essa segurança. Como eu falei anteriormente, se ela não tiver uma base, né, na educação infantil, ela vai ter problemas futuros nessa parte. E aí a gente tem que entrar com a intervenção, né? Essa interferência onde o profissional vai estar ali ajudando esse sujeito, né, nesse aprendizado, de desenvolver. Então, a gente vai auxiliar. Só que a gente, às vezes, vai detectar ali que ele tem um TDAH, que ele tem uma dislexia, que ele tem uma descalculia, ele tem uma desortografia, que ele tem uma disgrafia. Então, nós vamos estar preparados para que nessa intervenção possamos realmente ajudar nessa característica. Ele vai ter um distúrbio auditivo, ele vai ter um problema visual, ele vai ter um problema nasal. Eu tenho um problema nasal, eu não consigo falar algumas sílabas, para mim é muito difícil. Eu tive que treinar várias vezes para falar a palavra salsicha, palavras com N, que eu só falo nasal, então para mim é muito difícil. A minha fala é nasalada, então assim, eu tenho dificuldade em falar algumas coisas, mas eu falo, eu treino. Outro dia tinha gente no grupo falando, é sério que eu escutei você falando isso? Eu não acredito, acho que é registro. Aí ele, você falou registro com Z, você falou isso, você falou aquilo. Aí eu falei, devo ter falado, sabe por quê? Eu tenho problema nasal. Eu tenho problema no olho. Aí outro dia ficaram reclamando, porque eu já vi 3 erros seu. 3 erros meus, né? Eu tenho um grupo no Telegram, tem 4 mil e poucas pessoas, né? Grupo não é canal, desculpa. Aí eu boto lá, né? Deixa o seu comentário, tem um balãozinho para responder. Aí a pessoa, eu já vi 3 erros seus. Aí eu falei assim, tá, muito obrigado, sabe? Porque eu tenho problema na visão e eu estou prestes a perder a visão, eu estou fazendo uns exames, alguma coisa, porque eu tenho uma doença degenerativa e eu só vejo partes pretas, eu não tenho imagem do total, a minha imagem é borrada, a minha imagem é preta, eu vejo sempre uma nuvem preta, vários pontinhos pretos ficam na minha vista. Então assim, eu tenho dificuldade, ultimamente eu tenho usado muita caneta vermelha, porque como eu estou vendo muitos pontinhos pretos, então a vermelha está diferenciando para mim. Eu descobri esse ponto, que a vermelha está me ajudando mais, então o que eu estou fazendo? Eu estou marcando, olha, eu marco as minhas coisas com a caneta
vermelha, porque é o que eu enxergo melhor. Porque eu fiquei, no ano passado, na pandemia, eu tive um derrame na vista e fiquei 10, 15 dias sem enxergar nada, né? Então, assim, só vendo vultos embaçado. E aí eu fui descobrir, que eu pensei que era o óculos que estava ruim, então eu descobri que eu tenho essa doença degenerativa, que eu vou ficar cega e que eu não enxergo direito, que eu nunca enxerguei direito, que eu pensava que era rímel que eu usava, que era as pontinhas pretas que eu vejo, um monte de porrão, eu pensava que era devido à maquiagem, devido à pontinha do rímel. Só que aí, com esse derrame, eu descobri que não é. Então, assim, eu às vezes erro, faço errado, escrevo. Então, tudo a gente tem problema. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não é porque eu tô aqui falando com vocês que eu sou a detetora da sabedoria, que eu sei tudo, não. Cada um sabe um tanto o suficiente, né? E a gente aprimora esse tanto e vai passando à frente, ou não, ou guarda para si. Não. Aí vem uma pessoa, né, que não soma nada, criticar uma outra que está tentando somar. Esse é o problema, né? Já é um problemaço isso aí. Então, enfim. Então, a nossa intervenção é um procedimento para interferir nesse processo aí com o objetivo de corrigir, explicar, tentar fazer com que esse aluno realmente venha se adaptar, né? Então a gente tem que compreender, explicar, corrigir. Para isso que a gente aplica os testes, a gente verifica e depois a gente entra com a intervenção. Então a gente aí identifica vários aspectos, né? Durante esse procedimento que a gente faz, que a gente vai fazer o nosso planejamento, né? Inclusive num dos vídeos eu coloco um planejamento individual, um planejamento que é interventivo mesmo, né? Porque tem um planejamento para a instituição e um planejamento para o consultório, tá? Então, assim, o planejamento do consultório é uma coisa mais, né, detalhada, mais ampla, porque você vai apresentar para um pai que não entende, para enviar para um médico, para enviar para uma escola, né, para informar aquela metodologia que você utilizou ali para alcançar o objetivo com aquelas crianças. E na escola você vai seguir o parâmetro para que o entendimento daquela criança seja de acordo com a grade curricular da escola, né? Então você vai ter que acompanhar o procedimento da escola e você vai ter que fazer o seu planejamento individual para aquela criança de acordo com o planejamento da professora. Então a professora você vai separar, né? É o básico, as funções, as habilidades, a parte afetiva, a parte cognitiva, você vai separar tudo, psicomotora. Só que você vai trabalhar em conjunto com a professora, né? E no consultório você vai trabalhar nas habilidades que você está vendo ali. Então você vai só naquela habilidade, você vai só naquele problema que foi apresentado para você, né? Na escola você vai seguir auxiliando ele em todos os conteúdos. Então é basicamente um trabalho de orientação na escola, né? Um orientador educacional inclusivo. Que aí você vai estar orientando a professora. Muitas professoras acham que o psicopedagogo na escola, ele tem que fazer tudo para o aluno. Tem que mandar lá para a sala do psicopedagogo. Manda lá para a CRM. Manda lá para o AE. Não é assim não. Não é assim não. O aluno é dela, ela tem que se virar com o aluno dela. O que ela pode fazer é pedir a Júlia, pedir auxílio, né, para que o suporte chegue à altura, né? Igual eu falei que a professora, eu no começo do ano, sei lá, 18, 19, não lembro, dei para as professoras um curso de inclusão,
Eu fui explicar para elas o que era uma inclusão, como era uma inclusão, como ocorre o procedimento de um processo, o processo da inclusão, né? O processo de estar oferecendo ao aluno e o processo do aluno estar chegando na escola. Então eu expliquei para elas que elas também estão na inclusão. Porque tanto o aluno que chega vai ser incluído, tanto elas vão ser incluídas também. Então eu falei para ela, gente, a partir do momento que vocês pisam no portão da escola e entram, vocês estão sendo incluídas. Porque aqui é uma escola, ninguém mora aqui. Então vai todo mundo se adaptar àquele ambiente, vai todo mundo ser incluído de uma forma ou outra na vida do outro, né? Então eu falo para elas que elas também têm, cada ano que elas pegam uma turma, é uma inclusão que elas estão sofrendo. É uma adaptação que elas estão vivendo. Então, elas têm que entender que, como elas fazem o planejamento delas, o aluno também tem uma maneira de receber aquele planejamento. Então, ela não pode estar radicalizando, fazendo o plano dela de maneira que ela queira que todo mundo chegue naquele ponto, que atinja aquele objetivo. Então não tem condições. Então a gente tem que criar esses modos, né? Essas maneiras, essas adaptações, jogos, procurar ter uma visão diferenciada de um brinquedo, que para a vida é um brinquedo, para nós é um instrumento. Então eu costumo falar muito que é instrumento. Vocês têm que aprender a falar que vocês trabalham com instrumentos. Então eu vejo um brinquedo que o bebê, ou a criança, ou o meu sobrinho está brincando. Eu, uau! Nossa, mas esse brinquedo aí é ótimo porque ele trabalha com isso. Esse brinquedo aí é ótimo, que vai estimular assim, assado. Ó, meu sobrinho esses dias ele estava com um jogo no celular, porque ultimamente, né, as crianças é celular direto. O jogo do celular interessantíssimo. É uma cruzadinha. Mas é uma cruzadinha diferente. Ela te oferece, acho que 5 palavras. E você tem que colocar aquelas 5 letras. Vamos dizer 5 letras. É um limite de letra lá. Aí essas 5 letras, você tem que organizar elas de modo que elas caibam na cruzadinha. Então, assim, por exemplo, tinha G, E, R, A, uma coisa assim, né? Então tinha que fazer um projeto para encaixar lá. Então começa a surgir as palavras na sua cabeça, a pessoa começa a ter elaboração de frases, frases ou palavras na cabeça. E aí é projetado lá, você clica nas letras, liga lá, né? E ela vai. Aí se for, senão ela não aceita. Chama